Glória a Deus. Aleluias. Amém, igreja? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite a todos. Quero dizer para os irmãos que é um privilégio poder estar na casa nessa noite. Antes de ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu passava aqui na rua, irmãos, e olhava esse templo lindo, maravilhoso. Falava, Deus, um dia eu vou visitar aquele lugar. Um dia eu vou passar naquela casa. Mas não sabia que era do pastor Sebastião, né? Não sabia que era nossa irmã Aparecida, não é isso? E Deus, irmão, sempre prepara o melhor para nós. Vira para o seu irmão que está da tua esquerda, da tua direita, e fala assim, Deus sempre prepara o melhor para nós. Irmãos, fui convidado para estar aqui num momento muito especial, vigília, em nome de Jesus, amém? Irmãos, estou um pouco surdo dos ouvidos, não sei como que está me ouvindo bem em nome de Jesus, tá bom? Porque, irmãos, essa semana nós lutamos, essa semana passada e retrasada, lutamos contra a dengue ali, e estou um pouco surdo dos dois ouvidos, mas eu creio que Deus dá graça em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou me sentindo em casa, irmãos, porque, primeiro que o povo de Deus é um só em nome de Jesus, amém? Segundo que a irmã comentou comigo que agora, bem que falou, conheço, é de algum lugar, né? É da casa do seu Perácio, eu mexi com venda de gás e água, e o seu Perácio era o melhor cliente que eu tinha, irmãos, um dos melhores clientes. Ele ligava para mim e falava assim, olha, dá para trazer para mim hoje? Fala, seu Perácio, eu estou meio agarrado aqui hoje. Eu falo, então, vou te esperar, você traz para mim amanhã. Pastor Rodrigo, cadê ele? Aí ele está lá atrás, né? Também era meu cliente. Não sabia, irmãos, né? A importância de nós termos um bom relacionamento com pessoas que talvez você não sabe que amanhã estará junto com você a esposa dele, não é isso? Todos me recebiam lá muito bem, então me sinto em casa em nome de Cristo também. Pastor Jorge Martins, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, né? Agradecer primeiramente a Deus, depois o pastor Tarcísio, que estou ali junto com ele ali na Lapinha, e ele me apresentou para os irmãos e me passou a oportunidade porque ele não poderia estar aqui em nome do Senhor. Mas quer dizer para a igreja que hoje é uma noite poderosa. É uma noite de vigília, né? Como diz Abacuque, eu me colocarei na torre da vigília. Quem já está aqui na torre da glória a Deus essa noite? Amém? Tu tem liberdade para adorar, tu tem liberdade para glorificar. Eu estou ali com o pastor Tarcísio ali na Lapinha, também estou aqui na Vila Fagundes, ali batalhando também. Tem 20 anos que eu sirvo a Deus, sem nunca pensar em me desviar. Venho de um outro ministério, fiquei nele 20 anos. Aconteceram alguns problemas que causaram a minha saída de lá. E hoje estou aqui junto com os irmãos em nome do Senhor. Mas quer dizer que Deus nessa noite, Ele marcou esse horário, Ele marcou essa data, Ele marcou esta hora para nós bradarmos nessa terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer também para a igreja que a Bíblia diz que onde é que tem Deus, tem o Espírito Santo de Deus, tem liberdade para adorar. E que você possa adorar nessa noite. Mas primeiro eu convido a igreja a se colocar de pé. A se colocar de pé, você que pode. E estender a mão direita em sinal de autoridade, cá para frente, em nome de Cristo. E que você intercedesse pela minha casa, pela minha família. Porque diz a palavra, a minha Bíblia, a sua Bíblia, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta é contra potestades, contra principados, contra os dominadores das regiões celestiais. Irmãos, se você está aqui nessa noite, tu tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Vamos entrar no mundo espiritual, né? Prepara o teu coração. O nosso pastor Rodrigo já abriu as terras aqui através do louvor. Hoje à noite você tem autoridade nas tuas mãos, tem autoridade na sua boca, tem autoridade em todo o teu corpo nessa noite, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu gostaria que você apresentasse a minha família. Deixa eu dizer algo para você se alegrar nessa noite de poder da glória. Para você se alegrar nessa noite de poder exaltar o nome do Senhor. Irmãos, antes de você orar, meu filho estava entregando agora à tarde na Lapinha, entregas de compra de internet. Ele estava ali fazendo a entrega ali, meu querido. E era eu que era fazer essa entrega. Quando ele veio na rua, chamada Rua Lagoa Santa, aí em Lapinha, ele depara com um corpo pendurado. Um corpo pendurado numa corda. Tá, irmãos? Uma pessoa lá, um homem, não sei se é jovem, se é idoso, ele acabou de suicidar. E eu falei, como é que você ficou, meu filho? Você olhou para isso, você presenciou isso? Ele falou, pai, eu não ligo para isso. Eu olho isso não me assusta. Por que está dizendo isso, pastor? Porque talvez você está aqui nessa noite. Poderia estar muito mais lotada, muito mais convite foi feito. Meu filho também, que louvo, era para estar aqui nessa noite. Mas,
por algum motivo ou outro não conseguiu estar. Mas você que está aqui nessa noite, glorifica o nome do Senhor, porque meu querido Deus está te concedendo ricas e grandes oportunidades, amém? Então eu gostaria que você orasse, apresentasse a mente dele, apresentasse a minha família, me acompanhe a minha esposa aqui, missionária Vanusa, nessa noite, e que você orasse com fé nessa noite, para que o Senhor venha nos guardar e nos livrar cada dia mais, porque os dias são maus sobre a face da terra. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, te glorificamos, Pai, por essa rica oportunidade, meu Pai. Apresentamos, Pai, minha família, meu Pai amado Senhor, a família do pastor Sebastião, a família, Pai amado, de cada um que está representando aqui nessa noite, Pai. Nos cubra com o teu sangue, Pai, seja conosco, Pai. Fica conosco, Pai, nessa vigília, meu Pai. O Senhor não marcou esse momento, Pai, em vão, meu Pai. O Senhor não marcou, Pai, nesse momento, simplesmente marcar, meu Pai. Guarda nossa mente, nosso coração, meu Pai. Nos livra, Pai amado, porque os dias são maus sobre a face da terra, Pai. Mas bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Bem-aventurada aqueles, Pai amado, que confessa que só o Senhor é Deus. Nos guarda, fala conosco, meu Pai. Fica conosco, Pai amado, 24 horas, Pai. Senhor, por onde quer que andar, meu Pai. Continua acampando teus anjos, Pai, ao redor da nossa mente, do nosso coração, Pai Deus amado. Continua guardando, meu Pai, cada vida que está aqui representada. E cada vida, Pai, que ainda não chegou, que vai chegar. E cada vida, Pai, que também não vai chegar, meu Pai. Mas o Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe, meu Pai. Deus guarda, Pai, cada família que é representada, Pai. Deus cubra com teu sangue, Pai. Guarda nossa mente, guarda o nosso coração, guarda a nossa fé, meu Pai, porque nos últimos dias, Pai, o justo viverá pela fé, meu Pai, e sem fé é impossível agradar o Senhor. Pai, seja conosco, fica conosco, Pai, receba tudo que está sendo feito e que não irá ser feito, Pai. Fala conosco, Pai, através, Pai, da minha boca, meu Pai. Eu de mim mesmo não sei como falar, meu Pai, mas é pelo teu Espírito Santo, Pai, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Pai, que nós iremos, Pai, pela misericórdia, ministrar a tua palavra, Pai. Fica conosco, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da igreja diga amém nessa noite, amém? Aleluia. Então, uma sala de palmas para o Senhor nessa noite, que Ele merece, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Eu convido a igreja nessa noite a abrir a palavra de Deus lá em Levítico, capítulo 6, versículo 8 ao 13 nessa noite. Ao abrir ali o convite, eu deparei com esse tema, né, escrito ali, e falei, vou pregar em cima desse tema para vigília em nome do Senhor. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 8 ao 13 nessa noite. Amém? Fica bastante ligado, porque diz a palavra de Deus que tudo que ligares na terra é ligado nos céus. Mas tudo aquilo que desligares na terra também será desligado nos céus. Eu creio que ninguém vem para uma vigília desligado. Deixa seus problemas em casa, deixa a preocupação do frango com o quiabo ou churrasco para amanhã e viva este momento agora em nome do Senhor. Livro de Levítico, capítulo 6 e versículo 8 ao 13. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Amém? Então passo a lei nessa noite. A lei do holocausto. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo está sobre o altar, arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? Aleluia. Põe sobre o banco, se assente nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estamos num culto de vigília, e culto de vigília, meu querido, somente aqueles crentes, né, que são loucos, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Somente esses crentes para sábado à noite aceitar um convite de poder estar numa vigília. Antigamente, na minha época, irmãos, sou da geração passada, estar em vigília era coisa comum. Estar em vigília era coisa que se iniciava na faixa de 10, 9 horas, como inicia essa, e nós vimos o dia amanhecer. Hoje em dia está mais dificultoso, porque a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor dos mundos vão se esfriar. E quando fala de amor se esfriar, a igreja não fala do mundo, porque o mundo já não tem amor.
O mundo já não tem compaixão. Fala do amor de Cristo, daqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador sobre a face da terra. Jesus, certa feita, perguntando para o teu povo, conversando com os discípulos, dando ali as suas ensinamentos, ele faz uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé sobre a terra? E ele mesmo responde: por causa do meu escolhido, né? O tempo foi abreviado e digo que acharei fé sobre a terra. Nos últimos dias, o justo viverá pela fé. Quando você convida para a vigília, somente aqueles crentes que são espirituais têm a disposição de vencer as barreiras, porque o que acontece primeiramente é a barreira de você sair da zona do conforto, a barreira de você largar o seu lugar de conforto. Tu fosse olhar outrora, meu querido, eu estaria preparando para deitar nessa noite, estaria preparando para dormir nessa noite, né? Descansando e dentro da zona de conforto. Mas quando eu recebo o convite para vigília, meu querido, o meu coração arde, o meu coração bate, porque entendemos que vigília significa vigiar, e vigiar significa você estar atento às situações que estão acontecendo. Muitos talvez dormem até o sono da indolência, mas bem-aventurado é você que está aqui nessa noite, vigiando com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Ao deparar o convite do pastor, né, ali Sebastião e da pastora Aparecida, eu percebi que estava escrito ali, que Levítico capítulo 6, versículo 13, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ao abrir também aqui essa solenidade nessa noite, ela abre lá em Atos capítulo 2, que estava todo o povo reunido, de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e aquela casa foi cheia, e cada um começou a falar em línguas a qual o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, que eu vim de um pentecostal, e aqui também é pentecostal, então, meu querido, tu tem liberdade para adorar, tu tem liberdade para ser cheio do Espírito Santo, tu tem liberdade para reter a barreira e talvez da vergonha, a barreira talvez da timidez, a barreira do protocolo, e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, ao ler essa palavra, nessa noite eu quero falar de altar, eu quero falar de fogo, eu quero falar de sacrifício, eu quero falar de lenha e também eu quero falar de cinza. Nós não estamos com pressa porque estamos na vigília e amanhã é domingo, então nós temos preocupação em caso, aquela preocupação com o relógio. E quem me deixou essa liberdade foi a pastora Aparecida. Pastor, não preocupe. Então, irmãos, eu estou com a liberdade em nome do Senhor. Irmãos, essa Levítico 6, capítulo 8, é uma ordem que Deus dá a Moisés, e Moisés transmite para Arão, que era o sumo sacerdote, e seus filhos sacerdotes. É a lei do holocausto. É a lei que diz que quando alguém pecasse, quando alguém errasse, era pelo sacerdote oferecido ali um holocausto, né? Aqueles que tinham mais ofereciam bois, cavalos, os que tinham menos ofereciam ovelhas, e os que tinham menos ainda ofereciam pombos. Quando eu falo de capacidade financeira. E Deus, essa é uma ordem dada por Deus. A ordem dada por Deus, irmãos, ela não se discute. Quando Deus dá essa ordem ali para Moisés transferir para Arão, a primeira coisa que ele fala para Arão é para Arão colocar as roupas sacerdotais. Colocar as roupas sacerdotais para entrar ali diante do altar, porque tinha um altar ali de expiação dos pecados, de expiação de culpa. Então, ali ele colocava essa roupa, pegava esse holocausto e levava até ali o altar e preparava o altar, e esse holocausto era consumido, e essa pessoa que recebia isso, recebia o perdão de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer, meu querido, é que é a ordem de Deus. E nos dias de hoje, Deus deixou uma ordem para nós. Uma ordem para nós continuarmos. O que mais me interessa é que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente ao altar e não se apagará. Mas diga ao sacerdote que a cada manhã coloca a lenha no fogo. Diga ao sacerdote que a cada manhã tira a cinza que está ali e leva para fora e joga num lugar limpo e queima essa cinza. Irmãos, talvez você não sabe, mas eu sou da geração, a geração talvez nova aqui não tem isso, mas a geração minha é uma geração antiga. É uma geração que tinha que buscar lenha se quisesse comer. Era uma geração que tinha que buscar lenha se quisesse ali ter a sua alimentação. É uma geração que tinha que buscar lenha para acender o fogo, para que viesse ali aquele fogo pegar e então cozer e cozinhar aqueles mantimentos. O que acontece às vezes, meu querido, que entendemos que é uma ordem para ser colocada aqui nessa situação que Deus ordena ali a Arão e seus filhos, o sumo sacerdote, e seus filhos que eram sacerdote. Diga ao sacerdote que a cada manhã
coloca lenha. E observa que Deus é um Deus de detalhe. Deus não falou que era meio-dia, Deus não falou que era tarde, Deus não falou que era noite. Ele disse que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagaria. O fogo tinha queimado a noite toda. O fogo estava queimando a noite toda. Quando chega de manhã, muitas lenhas tinham queimado. Então era necessário que o fogo, para o fogo não se apagar, é necessário que o sacerdote tirasse a cinza e colocasse mais lenha. Isso continuamente. O que eu entendo aqui, igreja, que nessa tarde tornou algo profundo para a minha vida é que a lenha que você colocou ontem à noite, que a lenha que você colocou ontem de ontem, que a cinza que você tirou ontem, que a cinza que você tirou hoje de manhã cedo, ela já não vai valer mais para amanhã. É continuamente que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Tirar a cinza, igreja. O que é tirar a cinza? Quando, meu querido, a cinza tem várias simbologias aqui nessa passagem. Quando, na minha época lá, não entendia muito da palavra, era leigo, meu pai falava, olha, tira a cinza, porque senão o fogo não pega. Já viu que ele fala, tira a cinza, pro fogo pegar. Tira a cinza, pro fogo pegar. Tira a cinza, pro fogo pegar. Não deixa que a cinza deixa o fogo apagar. Amém, igreja? Nós temos que tirar essa cinza. Quando dá essa ordem para o sacerdote, Deus fala para a minha igreja que cada um é sacerdote no seu ministério. Fala para a minha igreja que cada um é sacerdote no seu casamento. Fala para a minha igreja que cada um é sacerdotisa no seu casamento. Fala para a minha igreja que cada um é sacerdote ali no seu ministério. E Deus dá ordem para o sacerdote. Você pensa, mas a ordem então aqui, nessa congregação, é só para o pastor Sebastião. A ordem aqui é só para a pastora ali Aparecida. A ordem aqui é para o pastor Bruno. Boa noite, porque acabou de chegar. É para o pastor Bruno, não. A ordem aqui é para cada um de nós que nos tornamos sacerdote e sacerdotisa perante o Senhor. Tira a cinza, porque senão o fogo não pega. Porque, meu querido, deixa eu dizer para você, a cinza não deixa o fogo pegar. Eu lembro que meu pai falava, tem que tirar toda a cinza, colocá-la em ordem para que o fogo venha pegar. E entenda, meu querido, que o fogo arderá continuamente no altar. E aos meus 20 anos de evangelho, vivendo na presença do Senhor, sem nunca um dia pensar em desviar, o que faz com que o altar esteja sempre fumegando, é colocando lenha em ordem e tirando a cinza com muito cuidado. É tirando a cinza com muito cuidado e colocando a lenha em ordem. Deixa eu dizer algo para a minha vida e para a sua vida, meu querido. Cinza é lenha que já queimou, é ministério que já queimou, e lenha é ministério que ainda vai queimar. Então eu profetizo na minha e na sua vida que tem lenha sendo colocada todos os dias perante o altar, que quer dizer, pastor, é ministério que ainda vai pegar. Quem crê, exalta e glorifica o nome do Senhor. Lenha é ministério que ele vai pegar. Cinza é ministério que já pegou fogo. Por isso, igreja, que nós temos que tirar a cinza a cada dia. E vou falar para a igreja algo que Deus vai colocar no meu coração. Muitos são ministérios que já faliram, muitos são casamentos que já faliram, muitos já são vidas ministeriais que já pararam, porque não tiraram a cinza ou não colocaram lenha de forma correta no altar. Quando eu buscava lenha, igreja, meu pai falava, olha, você trouxe essa lenha não presta. Essa lenha não é boa para pegar fogo. Não traz mais ela. Nós trazíamos uma tal de bilosca, irmãos. Bilosca dava um fechão grandão, mais leve. Não tinha peso. Nós fazíamos aquele fecho maravilhoso, grandão, e achava que nosso pai, ele ia se alegrar com aquela quantidade de lenha. E meu pai falava assim, olha, não vou mandar você devolver isso e colocar lá não. Mas joga isso fora, porque isso não presta. Que estou dizendo para a igreja que, primeiramente, nós temos que trazer lenha para que não causa fogo rápido
ou fogo estranho. E o que é fogo estranho, pastor? Fogo rápido é aquele que talvez você acha que, não, rapidamente fez, aconteceu, deu glória, mas amanhã apagou. Fogo estranho é aquele fogo que você faz para Deus, mas que Deus não recebe. O meu pai falou, tem que trazer candeia, tem que trazer eucalipto, tem que trazer lenha boa, lenha escolhida, porque essa lenha não presta. O que Deus quer dizer para mim e para o seu ministério? Pastor, não se assuste, irmão, não se assuste. Mas já vi vários pastores, vários irmãos, vários ministérios ruir, porque eu falei, Deus, e por que ruiu? Deus disse, olha, porque achavam que a lenha que colocou ontem, ou ontem de ontem, ela continua servindo, mas você renovará a cada manhã a lenha e a ordenança da linha ali do fogo, para que o fogo possa arder. E arderá permanentemente, irmãos. Quando fala de fogo, nós temos um pouco de medo. Quando fala de fogo, nós ficamos um pouco assustados, porque nós já assimilamos ao fogo do inferno, né? Já assimilamos a um fogo um fogo que vai nos consumir. Mas a Bíblia, meu querido, fala bem claro aqui que há vários tipos de fogo. E a igreja de Cristo, ela foi forjada no fogo em nome de Jesus. A igreja de Cristo, ela foi forjada no fogo em nome de Cristo. Antigamente tinha um templo. E esse templo tinha um altar do holocausto. Hoje nós temos um templo, que é o nosso corpo. Diz a palavra de Deus que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Não sabeis que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? É necessário criarmos um lugar. Lá em casa, irmãos, eu tenho um quartinho no cantinho. Esse quartinho é o lugar aonde eu faço o altar. O fogo só arderá no púlpito, o fogo só arderá no louvor, o fogo só arderá nos levitas, se primeiramente for levantado um altar para Deus. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas tem que ter o altar. Tem que ser levantado o altar. E quando Deus me traz a memória, irmãos, a cada manhã, eu entendo porque que muitos não estão mais conseguindo. Eu entendo a pessoa perguntar aqui, irmão, você conhece pessoas que largaram o evangelho? Você conhece pessoas que voltaram para trás? Esta vigília hoje, irmãos, tenho certeza que muitas pessoas foram convidadas e eram para estar lotados outrora, estaria, mas muitos não puderam vir. Outros não conseguiram vencer a barreira da dificuldade, porque falo para você que não é fácil. Para o mundo você faz fácil, mas para Deus há uma certa barreira, né? Mas é porque estão deixando a cada manhã de preparar o altar para Deus. E é necessário que nós vamos a cada manhã. Guarda isso, igreja. Não é só de ontem. E a gente corre muito perigo disso, irmãos. Ontem eu orei, ontem eu fiz isso, tá bom demais. Eu digo que o de ontem serve, mas a cada manhã nós temos que renovar um altar para Deus. E altar é algo que você não constrói somente dentro da igreja, mas é na sua vida pessoal com o Senhor. É na sua vida dia a dia com o Senhor, para que o fogo continue ardendo continuamente no altar e não se apagará. O que 10, 20, 30, 40, 50, até 60 anos e nunca pensar em desistir. É você ter colocado lenha no altar e preparado um altar para o Senhor. Né, igreja? Então, precisamos de um altar, porque se estiver ardendo no altar, aí o fogo permanece. Estou falando de fogo nessa noite, irmãos. Tem apagado, muitos têm se apagado. E nós precisamos do fogo para fazer aquilo que Deus tem conosco. Nós precisamos do fogo para ministrar aquilo que Deus tem conosco. Nós precisamos do fogo para continuar. Pastor, mas eu entendi, eu sei, eu estudei, eu formei. Mas eu quero dizer para você, você vai entender. Você precisa do fogo para consumar a obra que Deus tem na sua e na minha vida. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a Bíblia fala: vós sois casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer ao Senhor sacrifícios agradáveis a Deus. A Romano 12, 1 também disse, praticamente a mesma coisa, vossos corpos são autoridade para Deus. Nós precisamos, igreja, do fogo. Certa feita eu lembro que o Senhor trouxe algo para o meu coração. Trouxe algo para o meu ministério. Hoje, já não damos tanta importância ao poder de Deus na nossa vida.
O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas por que tem muitos se apagando? Por que tem muitos deixando? Por que não tem muitos já que não tem mais aquele prazer que diz lá no Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, muitos não tem mais aquele desejo, né? Estamos trocando, não quer dizer que não podemos fazer, né? Muitas vezes estamos trocando, tem que ter festa, um monte de coisa, para que mantenha o povo na igreja. Mas eu ouço ali o pai da sabedoria, Salomão, falando em Eclesiastes, ele diz o seguinte, olha, melhor é ir na casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Convida alguém para você alegrar e falar, vamos ali no velório, vamos ali no luto. As pessoas vão ficar bem assim. Mas convide para ir para a festa, as pessoas vão mudar completamente. Sabe por quê, irmãos? O que é esse fogo colocado? O que é renovar a cada dia de manhã a aliança com Deus? Por que de manhã, igreja? Porque de manhã, a Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que de manhã, meu querido? Porque de manhã nós estamos preocupados com muitos entretenimentos. E esses entretenimentos ele pode ser mortais para a nossa vida espiritual. Esse entretenimento ele tem sido mortal para a nossa vida espiritual. Eu ouço às vezes quem pregava não prega mais. Eu ouço às vezes quem profetizava não profetiza mais. Eu vejo às vezes quem tinha um zelo com a casa do Senhor, hoje não tem mais por causa dos entretenimentos mortais. E um deles, meu querido, é algo que até bênção, é o que Deus mandou nós fazer. Viverá o homem do seu trabalho. Então já levantamos cedo, preocupados em trabalhar, preocupados com os compromissos, e esquecemos de oferecer ao Senhor um altar de manhã cedo, quando hoje a igreja muda apenas o nome disso, que é o nosso devocional. Nós levantamos rapidamente e tomamos muito cuidado para isso, porque, meu querido, o que o inimigo quer, o que o mundo quer, é que a chama para de arder no seu coração. O que o mundo quer é que a chama venha se apagar. Aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer meus compromissos, eu tenho que fazer mais não sei o quê, mas esquecemos. E quando atentamos para isso, meu querido, o nosso devocional já fica para trás. Ô irmão, essa oportunidade aqui hoje era para todos estão aproveitando, mas você que está aqui, meu querido, você escolheu a melhor parte nessa noite, quer estar na vigília, quer estar na casa do Senhor e quer estar louvando e engrandecendo a presença de Deus. E pasme o que eu vou dizer, em pleno sábado à noite. Sábado à noite é muito concorrido, igreja. Sábado à noite é muito disputado. Sábado à noite é muitas vezes você fala, olha, eu tenho tantos compromissos e convite para ir, mas o melhor convite é aquele que Deus trouxe para você nessa noite, nesse lugar. Diz assim, dia os sacerdotes colocarão a lenha. Aí nós ficamos preocupados. Eu vejo a vida dos pastores, eu sou pastor, irmão. Pastor não sabe mais o que fazer para manter o povo com a chama acesa. Pastor não sabe mais o que fazer para manter o povo avivado em seu ministério. Pastor não sabe mais o que fazer para manter o povo ali motivado a estar buscando a Deus. Deixa eu dizer algo para a sua vida. É responsabilidade pessoal de cada um que está presente aqui nessa noite. Não estou exortando ninguém, mas estou apenas dando uma direção espiritual para que para 20 anos de evangelho, 30 anos, 40 anos, o fogo continuar ardendo sobre o seu altar e não se apagar. Eu vou para o meu quartinho, irmãos, eu fico quietinho no meu quartinho lá. É um quartinho de 2 por 4. Eu tranco dentro de lá, meu querido, e ali eu fico conversando com Deus. Eu tranco dentro de lá, meu querido, porque deixa eu dizer algo para você aqui que vai talvez causar um pouco de espanto, mas é a realidade. Talvez o irmão que está do seu lado um dia pode faltar. Talvez a igreja um dia, ela pode te abandonar. Que isso, pastor, fala de experiência própria. Eu fiquei 20 anos, nasci, fui criado no ministério. E depois de 20 anos entenderam que eu não tinha que ficar mais naquele ministério. Depois de 20 anos, eles falaram, pastor, você não é mais bem-vindo no nosso meio. E foi aquele dia que eu levei um impacto muito grande.
Foi aquele dia que eu levei um susto muito grande. Foi aquele dia que eu agradeço muito a vida do pastor Tarcísio, que eu falei, não quero mais mexer com a igreja. Eu não vou mais mexer com a igreja. Vou visitar aqui, visitar ali, visitar acolá. É aquele dia mau que fala Salomão. Aquele dia que você não colocou na sua agenda. É aquele dia que você não programou que você iria viver esse dia. É aquele dia que você recebe uma notícia e você não programou ele. E falei, não quero mais mexer com a igreja. Eu dei a minha vida, entre aspas, para a igreja, não me arrependo. Foi 20 anos, não me preocupei em estudar, não me preocupei em formar, apenas servi a igreja de segunda a segunda-feira. Quando acontece, chega um homem, para você entender o que eu estou pregando nessa noite, chega um homem, casa com a pastora novamente, e este homem de membro, ele vai a presidente do ministério e fala, olha, você mais não ficará aqui. E pasme o que eu vou dizer, irmãos, armaram um golpe, minha esposa está aqui, deixa eu mentir, armaram um golpe contra a minha vida. O inimigo cegou tanto eles, que eles disseram o seguinte, olha, vou tirar o pastor, mas a igreja continua. Vou tirar o pastor da frente, mas a igreja continua. E eu falei, irmãos, chorando, com lágrimas nos olhos, pingando no chão, falei, irmãos, eu achava que eu tinha igreja, não tenho. Eu achava que eu tinha um ministério, também não tenho. Então, irmãos, estou saindo, por favor, continua na igreja, porque eu não tenho igreja para levar ninguém. Eu não vou abrir igreja para levar ninguém. Aí isso 20 anos, irmãos, sem tirar férias, 20 anos doando a vida, 20 anos dedicando ao ministério. Você pergunta, pastor, você se arrepende? Não, faria tudo de novo, porque uma vida custou muito caro para o Senhor, e tudo que eu me dasse por resgate de uma alma, esgotaria antes. Mas de uma hora para outra, irmãos, me tiraram o chão. De uma hora para outra me tiraram a minha zona de conforto. De uma hora para outra me tiraram aquele lugar que de segunda a segunda, ano após anos, eu subia para aquela casa, fazendo a obra de Deus, visitando, pregando, indo de casa em casa, evangelizando. Meu irmão, não é brincadeira, não é fácil. Por isso que eu entendo que quando a irmã traz esse tema para esta vigília, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas diga ao sacerdote que a cada manhã renova. Deixa eu dizer para você, a cada manhã você renova a sua vida espiritual com Deus. A cada manhã, sendo pastor ou não sendo pastor, sendo jovem ou sendo adulta, renova a sua vida com Deus. Porque o que me manteve de pé, irmãos, o que me manteve ali firme, não falar assim, olha, não é que eu vou desviar, mas manteve ali aquela chama acesa dentro do meu coração, foi a intimidade que eu tinha pessoal com Deus. Foi a intimidade que eu tinha com Deus. Hoje, irmão, eu estou vendo, meu Deus, estou vendo marido largando esposa, é evangélico, irmãos. Aqui não tem isso não, em nome de Jesus. Estou vendo marido largando esposa, estou vendo pastor largando ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendi aqui que a cada dia nós temos que colocar essa lenha em ordem. A cada dia que amanhece, talvez, vou falar, porque Deus me dá falar, eu gosto de falar, não é exortação, pelo amor de Deus, me entenda. É apenas um direcionamento para você ficar, nós estamos numa vigília, para você ficar apercebido como é que o mundo espiritual funciona. Né? Como é que o mundo espiritual funciona. Para você falar, olha, eu tive uma vigília do dia 6 de abril, começou às 21 horas, e o primeiro pastor que pregou, ele trouxe essa direção. Fica todo dia renovando os seus votos. Porque um dia que faltar, irmão, Deus não vai te largar. Um dia que você passar dificuldade, o Senhor continua contigo. Porque pode a mãe, né, Isaías diz, pode a mãe esquecer de um filho que ama, mas todavia, se essa mãe se esquecer, eu não me esquecerei de vós. Amém, igreja? Então o Senhor esquece de vós. Eu falo, irmãos, que igreja machuca, ministério machuca, obra de Deus machuca. Estou com o pastor Tarcísio, tem 2 anos mais ou menos. Eu vejo a luta daquele homem para motivar o povo a estar na igreja. Eu vejo o choro, eu vejo a lágrima daquele homem. E nós choramos muito. Nós choramos muito para que venhamos, como diz o apóstolo Paulo, fiz de tudo. Fiz de fraco com fraco, tolo com tolo, sábio com sábio. Fiz de tudo que para, se possível, ganhasse alguns. Obra de Deus não é brincadeira. Obra de Deus é coisa muito séria. Mas vou trazer algo para você dar glória nessa noite. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Isso é que nos motiva. É a alegria do Senhor. Fica firme, irmão. Fica muito firme porque está perto. Está muito perto a nossa redenção. Eu moro angustiado, irmão, vejo cada coisa.
Quando eu vi hoje meu filho contando aquele menino novo, 18 anos, teve aqui, não sei o que foi embora, teve aqui e falou, pai, o cara estava pendurado no meio da rua lá. Eu falei, meu Deus, era eu que era para estar entregando, por que eu não fui eu ver? Eu não vejo, irmãos. Eu moro na Vila Fagundes tem 20 anos. 20 anos, ou melhor, mais de 20 anos na Vila Fagundes. Eu nunca vi um cadáver caído no chão. Porque a Bíblia fala, não colocarei coisas má diante de vossos olhos. Eu vi ali, foi o poder de Deus operando naquele lugar. Porque diz a palavra de Deus, operando o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas por que nós precisamos do fogo, igreja? Por que nós precisamos do fogo? Lucas 12, 49, Jesus fala assim, olha, vim lançar fogo na terra, e é o que mais quero, se já está acontecendo. O Senhor fala bem claro, irmãos. Sem o fogo, nós não conseguimos. Nós somos formados, a terra é feita por 4 elementos. Fogo, terra, fogo, ar e água. E nós também, o ser humano, somos formados por esses 4 elementos. Terra, 68% mais ou menos água, ar, o Senhor soprou. E o fogo, pastor? O fogo, apareceu um João Batista pregando no Jordão, e ele diz o seguinte, olha, eu vos batizo com água, mas o que virá para mim é muito mais poderoso, e ele vos batizará com fogo. Ele vos batizará com fogo. Então nós somos terra, fogo, ar e água. E nós precisamos do fogo, irmão, para fazer aquilo que Deus tem conosco. Já vimos falando que, pastor, mas eu oro em nome de Jesus, a enfermidade não é curada. Aí eu oro em nome de Jesus, mas o mal não sai. Eu oro em nome de Jesus, mas não acontece. É porque está faltando fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É a unção que faz a diferença. Pastor, eu prego bonito, eu falo bonito, eu canto bonito, eu oro bonito, mas nada acontece. Porque está faltando o 4º elemento, que é o fogo. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Certa feita, irmãos, em 2003 eu estava no monte. E o pastor levou nós para o monte, ficamos ali 3 dias em consagração, aqui perto da caixa d'água. Vila Maria era só mato, irmãos. Vila Maria era muito mato. E ficamos 3 dias ali em consagração. Quando descemos daquele lugar, eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão e via um monte de caveiras andando. E eu era novo espiritualmente, eu era novo, convertido. Eu não tinha discernimento daquilo. E perguntei para o meu pastor, né? Pastor, mas o que quer dizer isso? Aqui, nessa Pitópolis aqui, irmão. Esse monte de gente parecendo caveira. E o pastor falou, irmãos, é porque você ficou em consagração, a sua visão espiritual abriu, e você está contemplando o mundo espiritual. Ali eu deixei e fiquei, meu Deus, é tremendo. Isso em 2003, imagina hoje, igreja, como está a situação deste mundo. Certa feita mesmo no ministério eu gostava, e esse dia eu estava cheio da fé, esse dia eu estava cheio da unção, esse dia eu estava com a minha fé lá em cima. Veio uma irmã não, uma mulher, não converteu, ela não converteu por isso. E ela falou assim, pastor, eu estou com câncer na minha garganta. E eu falei, deixa eu orar para você então. Quando, irmãos, Deus falou assim, olha, coloca a mão sobre a garganta dela. Quando eu coloco a mão sobre aquela garganta, irmãos, eu vejo desse cotovelo aqui, para a honra e glória do Senhor, algo parece que estava pegando fogo. Algo saindo como fogo e minhas mãos ardendo em fogo. Quando eu oro por ela, eu fico sabendo depois que ela não converteu, ela não aceitou Jesus por isso, mas que o câncer da garganta dela foi curado. Eu trabalhava à noite num condomínio de vigia, de ronda, melhor dizendo. E quando deu 10 horas, acabou o culto, eu fui para aquele condomínio. Quando eu cheguei naquele condomínio, a minha voz tinha sumido. Eu não falava mais nada, era todo rouco. E o inimigo falou na minha mente dessa forma, lançou seta. Você orou para aquela mulher despreparado, o câncer que estava nela pegou na sua garganta. E eu falei, sangue de Jesus tem poder. Onde está escrito na Bíblia que eu vou orar para uma pessoa e o mal que está nele vem para mim? Só que eu não aguentava falar, igreja. Você vê como o mundo espiritual é. Eu não aguentava abrir a boca. Aí de repente, falei, Deus,
eu vou repreender, porque isso não está acontecendo. E eu repreendi toda a retaliação do inimigo. E automaticamente a minha voz voltou. E eu falei, sai, bate em retirada em nome de Jesus. E numa mata virgem lá embaixo, eu escuto um monte de galha quebrando, galha daqui, galha de lá. Parecia que o inimigo estava quebrando, se degradando com aquela mata. Eu estou dizendo, irmãos, que eu estou vendo hoje, irmãos, como é que está a apostasia do povo de Deus. Como é que está o povo deixando, eu estou cansado, eu estou desanimado, o pastor falou isso, a pastora falou aquilo, aquela pregação não gostei, aquele hino não gosto, meu querido. Você não está na casa do Senhor para gostar ou deixar de gostar. Você está para ser usado para a honra e para a glória do Senhor. Você está para fazer que Deus é da vida do Senhor. Então, irmão, automaticamente, eu vi minha voz voltando. Por isso que o fogo, irmão, não deixe o fogo se apagar. Você que louva, continua louvando. Você que prega, continua pregando. Você que dirige o ministério, que não é fácil, continua dirigindo. Eu falo, irmãos, que é muita ingratidão. É muito, irmãos, que mais dói. Não é a pessoa vir te pagar, não, por aquilo que não. É a pessoa agir com ingratidão. É ser ingrato num bem que você fez para ele, não esperando recompensa, mas também não esperando a ingratidão. Por isso, igreja, zera a cada dia. Por isso, tira a cinza a cada dia. Mas tira, irmãos. Isso parece uma palavra simples. Isso parece uma palavra assim, fácil, mas o Senhor fala, aqueles que ouvem minha palavra e as praticam, eu vou assemelhar a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio o vento, correu os rios, e aquela casa não se abateu. Mas aqueles que escutam a minha palavra e não as pratica, eu vou assemelhar a um homem prudente que construiu sua casa sobre a areia. Veio os rios, correu os rios, assoprou o vento, e grande foi aquela queda. Guarda isso aqui, ó. Grande foi aquela queda. E eu pergunto para Deus, por que grande foi a queda? Por que não foi pequena a queda? Porque aquela casa era grande, aquele ministério era grande, aquele pastor já tinha algo de responsabilidade grande sobre o seu comando. Aquele ministério, aquela casa era grande, edificada, mas deixou de ouvir e praticar. E eu tenho visto muito isso no meio da igreja do Senhor. Ouve, mas não coloca em prática. O que eu estou dizendo aqui nessa noite, através da revelação do Espírito, ouve o que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja e coloca em prática. Porque isso faz com que a sua casa não desaba e não será grande a sua queda. Se todos pudessem estar na vigília e vigiando, se todos pudessem estar na vigília e sendo vigilantes naquilo que já foi louvado, está sendo pregado, ainda vai ser louvado mais e vai pregar mais. Acontece que hoje o entretenimento, irmãos, não está deixando mais a igreja ter um tempo com Deus. Ter as primeiras horas do dia com Deus. Ter os primeiros momentos que nós chamamos de devocional com o Senhor Deus. Tira a cinza cada manhã, igreja. Não deixa que este mundo venha apagar aquilo que Deus já nos deu. A minha época, meus irmãos, o povo adorava a vigília. Amanhecia o dia. Hoje eu tenho certeza que o pastor Sebastião, a pastora Aparecida fez isso para que esteja aqui. Mas como disse no início, não se preocupe que não está, porque o primeiro a chegar aqui nessa noite foi Jesus de Nazaré. E ele está contemplando. E ele contempla cada um. Ele contempla, irmãos. Não deixe este fogo se apagar. Né? Estou frisando porque já lidei com vários pastores, homens de sinais, homens de Bíblia muito melhor do que eu. E hoje, diz assim, olha, esposa, tchau. Ministério, tchau. Ministério, tchau. Igreja, tchau. E eu falei, Deus, mas como acontece isso? E por que acontece isso? E o Senhor falou, olha, a honra e a glória a outro não darei. Quando ele fazia, mas quem usava era eu.
Quando ele pregava, mas quem dava a palavra era eu. Quando ele punha a mão, ele curava, mas quem curava era meu nome. E certo dia ele esqueceu disso. E nós não devemos esquecer. Certo dia ele tomou a glória de Deus para si e esqueceu disso. Esqueceu que cada manhã nós vamos se levantar e falar: Deus, eu não sou merecedor. Cada manhã, Deus, guarda a minha santidade. Cada manhã, Deus, continua sustentando essa chama em meu peito. Sabe o que aconteceu comigo? Eu passei 1 ano sem pisar numa igreja. 1 ano sem ter motivação para ir para uma igreja. Porque me tiraram 20 anos cotidiano do que eu fazia todo dia e era prazer de fazer. Aí o pastor Tarcísio foi e me visitou, e revisitou, e falou, e falava. Aí eu falei: meu Deus, a fé vem e vem para ouvir a palavra de Deus. E foi falando. Hoje estou junto com ele lá embaixo lá. Estou lá como pastor cooperador dele. Estou lá junto. Mas presta atenção, irmãos. 20 anos eu nunca pensei em desviar. 20 anos passei necessidade. 20 anos passei, chorei, mas chorei muito. A lágrima pingava no chão e pingava muito. Eu chorava muito das coisas que aconteciam. Mas a cada manhã eu fazia algo para Deus e o fogo continuava ardendo em meu peito. O fogo continuava ardendo, irmãos. Eu fico hoje assim, um pouco assustado e pensando: como é que as pessoas largam Deus de uma hora para outra? Como é que as pessoas largam a família de uma hora para outra? Como é que larga filhos de uma hora para outra? Aí o pastor foi comigo, eu concordei com ele, em tese, você sabe, pastor, o mais difícil é largar Jesus. Uma vez que você larga Jesus, você também larga o resto. E eu concordei com essa frase, irmãos. Está ali minha esposa, testemunho que eu vou dizer aqui. E vou trazer isso para a igreja, bem forte nessa noite. Ela pergunta para mim, já fizemos encontro de casais, já participamos de várias situações. E uma pergunta que ela sempre fez para mim: você me ama? Você me ama? Eu falo: eu amo Jesus. Ela não é minha esposa. Eu falo: eu amo Jesus. Até para os jovens que estão namorando e começando aí. Você me ama, pastor? Eu falo: eu amo Jesus. Porque o dia que você não amar Jesus, irmão, você não ama mais ninguém na sua vida. O dia que você não amar Jesus, você não ama mais ninguém na sua vida. É engano puro, hein? Que isso, pastor? Eu vi, irmãos, um presbítero, um homem de Deus. Homem que orou, mulher estéril engravidou. Homem que no monte orou e Deus revelava coisa para ele e mostrava para ele. Largando a esposa e os 3 filhos para trás e atravessando a fronteira do Brasil. E indo buscar euro. Aí eu perguntei: o dia que você deixar de amar Jesus, você não ama mais ninguém. E como é que eu sei disso? E como é que eu consigo suportar isso? E como é que eu consigo viver com esse lado do evangelho que às vezes eu não via falar, estou terminando já. Eu não via falar, irmão, não via. Hoje estou vendo. Ah, pastor, mas isso aí é normal acontecer. Não é normal, irmãos. Em crente com depressão, com opressão, com não sei o quê. Ah, pastor, mas Elias teve isso. Não. Elias, meu querido, ali 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 39, ele desafia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Ele, ali no monte, ali, meu querido, ele chama o povo, ele conserta o altar, ele põe a lei em ordem, ele põe as pedras em ordem, restaura o altar e desafia 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, se não me falha a memória. Que faz com que um homem desafie um monte de homens desses. Que faz com que um homem... Ah, pastor, mas era Elias. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que nós estamos servindo aqui nessa noite, louvando Ele. É um homem que fez fogo descer do céu e um homem que acendeu o céu no carro de fogo. Estou dizendo, meu querido, que para você entender, para não permitir que o fogo venha apagar sobre o seu altar. E para não colocar fogo estranho no lugar do fogo de Deus. Casamento, ministério, vida pessoal, vida sentimental, vida espiritual, ela tem que ter o fogo de Deus
ardendo a cada dia sobre nossas vidas. Amém, igreja? É isso que eu estou dizendo. Não se engane, não se iluda, que achando que o evangelho é um evangelho fácil, né? Evangelho é um evangelho somente de prazeres. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo, e vós também irá vencer. Estou trazendo a realidade do evangelho. Hoje, irmãos, hoje, eu me sinto um pouco incumbido da missão de trazer a realidade do evangelho para que o fogo venha arder continuamente sobre o seu altar e não se apagar. Não podemos, igreja, de maneira nenhuma se enganar. Elias desafiou. Aí hoje eu vejo a igreja de depressão, opressão. Mas sabe por quê, irmão, que está nesse ponto? Porque não estamos mais alimentando de coisas espirituais. Estamos vivendo nesse mundo de entretenimento. Eu sou das antigas, irmão. Meu celular tem pouca coisa, eu apago tudo. TikTok, eu apago tudo. Por quê? É melhor fugir daquilo que é aparente do mal do que você dar brecha para agir. Melhor fugir. Então, cuide a cada manhã, irmãos. A cada manhã, cuida. Né? Os pastores estão ali pregando, trazendo para que você fique de pé. Mas é responsabilidade sua você colocar fogo no altar. Outra coisa que me acontece, irmãos. Quando eu vou servir a Deus, em 2003, eu aprendi, não vou falar, estou terminando. Eu aprendi com queda de pastores. Eu não aprendi, meu exemplo não foi pastores. Tive vários exemplos, sim, lógico. Tive vários momentos, sim, de pastores cheios do Espírito Santo. Mas depois é vendo esses pastores cheios do Espírito Santo tombando e caindo. E aí, irmão, veio uma gama de queda, levitas e um monte de coisa. A certa feita, irmãos, quando foi para ser ungido a pastor, estou trazendo um pouco do meu testemunho para você entender que não é brincadeira servir a Deus, mas está findando a nossa missão. Está acabando a nossa missão. Pastor, irmãos, que eu vi Deus usar ele assim no profundo e no escondido. Eu nunca quero ser pastor. Eu nunca quero ter a missão de ser pastor. Eu nunca quero pastorear. Deus, eu estou muito contente em varrer a igreja. Eu estou muito contente em manter o templo organizado. Mas eu não quero ser pastor. Irmãos, e Deus me pegou de lá e falou, olha, você vai ser pastor. E eu, irmãos, sentado nesse sofá, um sofá no fundo da Ilha Fagundes, e bateu aquela solidão, aquela batalha espiritual, onde eu sentado no meio, diante de Deus, irmão, sentado no meio, do lado esquerdo o inimigo, literalmente falando, e do lado direito o Espírito Santo. E eu pensava assim na época, pensava, olha, eu tenho uma moto, eu vou encher o tanque dessa moto, vou cascar para a Serra do Cipó, e lá ninguém me acha. Olha a afabilidade do pensamento humano, irmãos. Eu vou cascar porque eu não quero ser pastor. Eu não quero pastorear. Eu não quero essa função de pastor, porque eu vi pastor A dessa forma, pastor B daquela forma, pastor C daquela forma. Eu não quero isso para mim. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não quero mais ser isso. E, irmão, fui para o monte. Depois disso, dessa batalha, nem minha esposa do meu lado estava. Ah, irmão, só para terminar, fui conversar com um ancião, um homem de cabeça branca, pastor de um grande ministério aqui em Lagoa Santa. Não vou falar nome por questão de ética. E a minha esposa lá falou assim, olha, meu marido vai ser ungido a pastor amanhã. Ele falou assim, olha, eu já fui pastor e não quero nunca mais mexer com isso. Nunca mais eu quero ser pastor. Montei uma banda, eles roubou o instrumento da banda, tudo, levou tudo embora. Ah, irmão, aquele foi uma ducha de água fria para mim. Aí eu vou para o monte. Deus pega uma profeta, irmãos, e fala da seguinte forma comigo. Estava contigo à tarde na sua casa. Estava eu e o meu adversário sentado naquele sofá. Como é que pode isso, igreja? Como é que pode isso acontecer? Estava eu, você e o meu adversário sentado naquele sofá e nem comentei com ninguém. E Deus, você falava que encheu o tanque daquela, aquela era a moto, irmãos. Ia
ir para a Serra do Cipó. Ai de ti se fosse, te digo que não chegarias lá. Irmão, eu fui? Não vou. Eu vou terminar com o Senhor? Não vou. Eu não sou louco. Irmão, eu sou num tempo de ouvir a voz do Senhor falando aos ouvidos. Eu não fui, irmão. E no outro dia fiquei orando que o pastor não venha, que a pastora não venha me ungir, que ninguém venha, que ninguém apareça. Foi o dia que o pastor chegou mais cedo na igreja. Tem oração que Deus não ouve, igreja. Pedis e não receber, por quê? Pedi mal. Olha, irmãos, olha o que eu pedi, terminando. Eu passei com o dia na porta que veio Deus um dia, eu vou visitar aquela igreja. Bonita, gostei da igreja. Eu estava sem ministrar, vou visitar aquela igreja. Quando você pede para a honra e para a glória e para o reino do céu ser exaltado, rapidamente Deus faz. Amém, igreja? Pede para você ver. Mas não pede para gastar em vosso deleite, não. Não pede para suprir somente sua necessidade, não. Pede para a honra, para a glória e para o reino dos céus ser exaltado. Irmão, não tem nenhum... Quer dizer, tem mais tempo que agora eu estou no ministério, mas não sabia que era aqui. Eu passei todo dia, falei, não, eu vou visitar aquela igreja. Gostei da igreja, bonita. Vou visitar aquela igreja lá. Hoje, o que Deus faz comigo? Pai, eu estava ministrando na frente da igreja. Então, irmão, eu sou dessa época. Aí o pastor chegou mais cedo. O pastor chegou cedinho. É hoje, irmão Cristiano. É hoje que desce o óleo, está unção sobre a sua cabeça. E eu falava, meu Deus do céu. Então, irmãos, estou trazendo essa passagem aqui. Por que 20 anos de evangelho tem momentos bons, maravilhosos? Os melhores momentos da minha vida. Os melhores momentos da minha vida é quando eu nasci de novo e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Mas batizaram comigo, irmãos. Batizaram comigo 30 pessoas. 30, a maioria jovens. A maioria batizaram. Aquele dia foi uma alegria muito grande. E aquele dia Deus me deu algo assim que ficou gravado no meu coração. Porque um ano para o Senhor, 1000 anos para o Senhor como se fosse um dia. E um dia como se fosse 1000 anos. Então estamos há 2000 anos. Quer dizer, então nós estamos há 2 dias que o Senhor está com a presença. Guarda aí. Só que o Senhor me deu que muitos não conseguem ficar na presença dele nem alguns segundos. Porque se eu batizei tem 20 anos, não tem um dia. Entenda a revelação? Não tem um ano. Tem alguns segundos na presença do Senhor. E aquele dia era quase 30 pessoas batizando. Da minha geração que ficou de pé, eu estou lembrando de mim não lembro de outro, irmãos. Eu não lembro de outro. Não estou no altar. Eu podia falar, irmão, olha, quem ficou de pé, não lembro. Eu não lembro de outro irmão que batizou junto comigo que está de pé. Mas lembro dos que batizaram. Alguns já foram mortos pelo tráfico de droga. Outros já sumiram. Outros deixaram de servir a Cristo e já retrocederam. Mas eu, na minha simplicidade, todo dia buscando o Senhor me capacita, me dá força, me mantém de pé, continua me sustentando, porque sem o Senhor, nada eu consigo fazer. Se o Senhor não for comigo, ai de mim. Se não for todas misericórdia, diz a palavra que o inimigo já teria me consumido vivo. Aí uns falaram na minha época, mas olha aí que falar comigo. Você não sabe pregar, você não sabe aquilo outro, você não sabe aquilo outro. E fala, não sei mesmo não. É o Senhor que faz por mim. É como o Senhor falou para Josafá, nessa peleja eu não terei que pelejar. A peleja, ela é do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, qual lenha colocar para terminar? Qual lenha nós colocamos? Qual lenha colocamos todo dia de manhã? É simples e claro, igreja. A palavra de Deus, a oração, um pouquinho de jejum. É negar um cafezinho de manhã cedo. E suportar, irmãos. E suportar o dia a dia. Nos últimos dias, diz a palavra, nós iríamos suportar. E suportar, nós suportamos em coisa que é difícil, igreja. Nós não suportamos em uma festa. Nós não suportamos no evento. Não. Nós suportamos em coisas que é difícil. Então continua suportando. Continua todo dia de manhã.
Começa como um dia eu falei para a igreja uma vez. Começa colocando os gravetos para o fogo pegar mais rápido. Mas queima também rápido. Mas começa. E depois você começa colocando o quê? Candeia. Lenha forte. Tira o seu devocional com Deus. Todos os dias, se possível pela manhã. Se possível de manhã cedo. Para que o fogo venha continuar ardendo no altar e não se apagar. Tem 20 anos, irmão. Vou frisar isso aqui porque eu não sei o que Deus manda frisar. 20 anos. Nunca teve um dia, ou uma luta, ou uma prova que fez com que eu pensasse em desviar. O Senhor me trouxe aqui a memória agora, o Espírito Santo. Passei uma dor muito grande. Uma dor que eu via, eu tinha choro de alma. Não choro de lágrimas. A minha alma chorava. Quem já teve choro de alma aqui, levanta a mão. De alma, não de alma. Olha aí. Esse choro, irmão, esse choro não é um choro natural, não. É um choro que você vê sua alma sua alma se acabando, se degradando e se precipitando no abismo. Eu ficava 24 horas, 36 horas, estou no altar, normalmente nem vento. A minha lágrima corria espontaneamente. Quando veio o Fernandinho aqui na Vida Eramitas, o Fernandinho veio aqui pela primeira vez, e ali Deus ministrou e usou para mim tirar e resgatar da mão do inimigo. Mesmo sendo pastor, eu via minha alma indo para o inferno. E sabe qual foi minha dor de alma? Que eu falei, Deus, isso eu não aceito dentro da minha casa ou do meu ministério. Aquilo que eu temia, como diz Davi, foi o que sobreveio sobre mim. E quando isso veio, meus amados que me ouvem, e eu falei, Deus, acabou o meu ministério. Eu via do outro lado do muro o inimigo rindo da minha cara. Estou trazendo esse testemunho para você ver que por fogo arder com os nomes no altar, tu tem que ter vida com Deus. Estava naquela situação terrível. E o inimigo rindo atrás do muro. E Deus usa o pastor Fernandinho naquela época, aqui na Aramita, e ele muda a minha história. Passo por outra provação terrível. Pastor, mas está dizendo então que o evangelho é só de luta, prova e tribulação? Não, não é, irmãos. Mas aquele que é escolhido, aquele que tem vocação, tem hora que ele passa por isso. Passa uma situação tão difícil para terminar, irmãos, que eu saio desesperado e vou para trás dali do bairro Imperial. A lua estava cheia, eu deito no assalto, olho para cima e falo, Deus, e agora o que será de mim? O que será da minha vida? Está tudo dando errado. E lá naquele alto, deitado naquele assalto, eu lembro de Davi, que lá no passo Deus sondava Davi. Deus me deu lá os Salmos 46, sussurrou no meu ouvido e falou, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O que eu estou dizendo isso para a igreja, irmão? É para você fazer como fez o apóstolo Paulo. Combati o meu combate, terminei minha carreira e guardei a minha fé. Amém, igreja? O povo está nos ensinando tão pouca coisa. Tão pouca coisa. Irmão, por que você parou? Irmão, por que você desanimou? Por que você largou o evangelho? E traz cada justificativa que não tem justificação perante a palavra de Deus. Então eu profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o teu ministério, sobre toda a tua vida, em nome de Jesus. Que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Você crê nisso nessa noite? Você crê nisso nessa noite? Então se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé nessa noite. Porque nós enfrentamos tanta luta, igreja. Eu vou falar, porque Deus está trazendo, eu vou falar. Você vê o pastor Sebastião rindo. Você vê a pastora Aparecida rindo. Você vê o pastor Bruno ministrando. Você vê o pastor Bruno que chegou agora, pastor Jorge Martins, os demais levitas ministrando. E talvez, irmão, você não sabe o que nós passamos. E você acha que nós somos super-heróis.
São super-heróis? Não, não somos. Apenas a nossa confiança está no Senhor. Nós não sabemos como convém pregar, igreja. Não sabemos como convém dirigir. Não sabemos, mas é o Espírito Santo que nos capacita. A gente vai comer, igreja. Preguei na igreja do pastor Narciso há pouco tempo. Falei, olha, irmão. O irmão chegou na igreja e falou, pastor, a senhora está no hospital, na Santa Casa, vai lá visitar ela? E eu pensei, está lá, na observação, tranquila. Falou, não, pastor, está na UTI. Falei, misericórdia. Vai lá visitar ela. E quando o pastor manda a gente visitar, irmão, não manda a gente ir lá só para orar não é, pastor Bruno? Vai lá orar porque eu quero que ela saia de lá. Irmão, fui lá visitar a irmã. Cheguei lá, a irmã com um monte de intubação, não sei o que. Orei por ela. E cadê a coragem para voltar na igreja lá na Lapinha, irmão? Cadê a coragem? Quando eu voltei na Lapinha, cheguei na Lapinha, falei, meu Deus do céu. O irmão Wander, pastor, vem cá. Eu falei, meu Deus. Quer ver que a irmã faleceu? Aí quando eu cheguei, ele falou assim, olha, a irmã saiu dali da UTI, já está em casa em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, eu te glorifico por isso, porque, irmão, se ele fala outra coisa, seria terrível. Feche teus olhos essa noite. Feche teus olhos. Põe teu ministério à luz da palavra nessa noite. Você está na vigília, irmãos. E já estamos entrando quase na terceira, vigília da noite. E de madrugada, irmãos, à noite a fila é menor. Muitos agora estão dormindo, estão descansando. Não estão errados, não, estão certos. Mas você está aqui buscando ao Senhor. Você está aqui clamando ao Senhor. E da parte de Deus, a minha palavra quando eu deixo para a igreja é: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas de manhã, faz um devocional de 5 minutos, 10 minutos. Sabe por quê, irmão? O fogo serve para nos lapidar. Aquela mulher da dracma perdida, nós não perdemos nada em casa, apenas não sabemos onde estava aquela dracma. E ela chama ali os vizinhos para ajudar a caçar aquela dracma. Mas a primeira coisa que ela faz é acender a candeia. A candeia é fogo e varrer a casa para achar. Não sei como se encontra a sua vida, mas Deus colocou no coração do pastor Sebastião e da pastora Aparecida fazer essa vigília. E essa vigília é simplesmente um movimento, não é. Essa vigília não é simplesmente um fazer por fazer, também não é. Essa vigília é algo de poder de Deus para a sua vida. Essa vigília é algo de poder de Deus para seu ministério. Essa vigília é algo de poder de Deus para sua casa. Essa vigília é algo de poder de Deus para a sua vida cotidiana. Então eleva sua mente nessa noite. Eleva teu coração nessa noite. Apresenta para Deus nessa noite agora aquilo que você entende que tem que apresentar. Eu estou apresentando, a primeira coisa que eu apresentei ao chegar nessa vida foi: Deus, guarda a mente do meu filho jovem que viu aquela cena tão pesada. Guarda a mente dele para que o inimigo não venha trabalhar. Imagina você andando na rua e um homem pendurado na sua frente. Eu falei: Deus, guarda a mente dele. Vamos orar nessa noite. Abra a sua boca e fale com Deus. Abra a sua boca e apresenta a Deus. Ah, meu irmão, eu faço sempre isso na minha vida. Ah, se eu sustentar com a tua destra fiel, eu não consigo ficar de pé. Mas eu termino na minha vida e na sua vida aquela frase que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a minha fé. Estamos combatendo o bom combate, estamos na carreira, mas temos que guardar nossa fé em nome do Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, te glorificamos, Pai, nessa noite, Pai. Deus, cada irmão, cada irmã nessa noite, meu Deus, que sai do seu lar, Pai, nesse sábado à noite, Pai, para vir para esta vigília, meu Pai. Cada irmão, cada pastor nessa noite, Pai, que sai do seu lar, meu Pai, para contribuir com esta vigília, meu Pai. Que saia daqui nessa noite, Pai amado, cheio da tua presença. Que saia dessa noite aqui, Pai amado, cheio do poder de Deus, cheio de fogo, Pai, para combater as astutas do inimigo, meu Pai. Para dizer enfermidade, bate em retirada. Para dizer, Pai amado, seu espírito, Pai amado, Senhor de pomagira, bate em retirada.
vida para determinar e profetizar, meu Pai, em nome de Cristo, Pai, e ser bem-sucedido, Pai, em nome do Senhor. Amém? Glorifica a Deus com as palmas nessa noite. Exalta o Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor. Amém?